Uma amiga minha vai fazer uma prova didática e um processo seletivo para ser docente em uma universidade e me perguntou: Natane, como que foi a sua prova didática? E aí eu resolvi gravar esse vídeo contando para vocês como que foi a minha prova didática. Até fiz aqui algumas anotações para não ficar nada de fora. Na minha vida eu já fiz 3 provas didáticas. A primeira delas foi para um concurso foi para um processo seletivo como professora substituta. Na época eu tinha acabado de formar. A segunda prova foi um concurso em que eu fiquei em segundo lugar nesse concurso, tinha só uma vaga, então eu não fui chamada. E a terceira prova didática, que foi o concurso que eu passei em primeiro lugar e estou lotada hoje. E nesse vídeo eu vou te contar como é que foi essa primeira prova didática minha, em que eu tinha acabado de me formar e fui concorrer a essa vaga de professor substituto. Minha primeira prova didática eu estava com 18 anos, eu terminei a faculdade aos 18 e fui concorrer a essa vaga para poder começar a minha carreira como professora. Esse processo seletivo consistia apenas em a prova de títulos e a prova didática, não tinha uma prova escrita. Então lá no edital tinha os 10 pontos do sorteio, que ia sortear um desses 10 temas para poder ser essa prova didática. Eu fui lá presencialmente no dia desse sorteio. Antes do sorteio, eu dei uma estudada em alguns temas, não consegui estudar todos os temas, tinha tema lá que eu não sabia o conteúdo, não consegui estudar todos os temas e fiquei assim, até com um certo receio de ser sorteado um tema que eu não tinha estudado nada. No dia do sorteio, na hora que sorteou o ponto, por minha sorte, foi um tema que eu estudei. Não era um tema que eu era assim, excepcional, mas eu sabia o básico daquilo. E quando você sorteia o ponto da prova didática, geralmente você tem 24 horas até essa prova, de um dia para o outro. Então eu passei o dia aí elaborando a minha aula, estudando esse conteúdo, tentando organizar isso da melhor maneira possível para caber naquele tempo previsto da sua prova, que geralmente é 40, 50 minutos, a depender, tá? Olha no edital isso direitinho. Além de elaborar essa prova, é claro que eu elaborei um plano de aula. Na época eu não tinha experiência em plano de aula, então eu fiz o que todo mundo faz. Fui no Google. Como elaborar um plano de aula. Peguei alguns exemplos e montei ali um templatezinho e coloquei todas as informações. No plano de aula, algo importante é você elaborar uma aula para algum curso que exista ali naquela instituição que você está se candidatando. Se só tem nível superior para aquela vaga que você está concorrendo, você vai elaborar uma prova de nível superior para o curso existente naquela instituição, para poder demonstrar que você se encaixa ali naquele contexto daquela vaga que você está se candidatando. Então eu elaborei a aula, fiz o meu plano de aula e no dia seguinte estava lá eu prontíssima para essa prova. Prontíssima sim, estava muito nervosa porque eu nunca tinha dado aula, nunca tinha lecionado, então eu estava um pouquinho nervosa. Quando eu entrei na sala, é importante você se lembrar de entregar o seu plano de aula para a banca, tá? Isso é importante, conta ponto o seu plano de aula. Então a primeira coisa que eu fiz foi entregar esse plano de aula e fui montar o meu data show. Geralmente as instituições não oferecem data show, você precisa conferir isso no edital que você estiver concorrendo. E quando eu comecei a montar esse data show, o data show não estava ligando. Aí eu pensei, nossa, né? Não tá ligando, gente. Já tinha passado uns 2 minutos, eu olhei assim para a banca e perguntei, já tá contando o tempo? Aí a banca só fez assim. Aí eu pensei, nossa senhora, o que eu vou fazer, né, com esse data show que não tá funcionando? O assunto era orientação a objeto. Então eu tinha preparado a minha aula de orientação a objetos, considerando que eu ia mostrar um código. Como que eu ia fazer isso sem um data show? Pensei, tá, eu não posso gastar tempo tentando arrumar esse data show e passar metade da aula ou a aula inteira aqui para fazer esse data show funcionar. Eu tinha impresso os meus slides, tá? Eu tinha elaborado o slide e tinha levado ele impresso. Muito importante, porque, como no meu caso, que eu estava sem data show no início da aula, eu precisava ir para o quadro. Se eu não tivesse impresso esses slides, como que eu ia escrever isso no quadro? Peguei esses papéis dos slides e fui escrevendo no quadro e explicando. Comecei a minha aula, falei bom dia, como se eu já fosse professora da turma. Ó, na aula passada a gente viu isso, isso e isso, e hoje a gente vai começar a falar disso ou outro aqui. Comecei a escrever as coisas no quadro, e é importante se você usar o quadro, você não gastar 10 minutos escrevendo no quadro para depois você vir explicar, você vai explicando para sua turma e escrevendo. E enquanto eu escrevia e explicava, enquanto eu estava dando algum exemplo, eu ia ali na mesa e dava uma mexidinha no data show para ver se ele funcionava. Assim, bem no estilo assim, não repara o que eu tô fazendo, eu tô dando a minha aula, mas eu tô tentando ligar aqui, hein? Tô tentando ligar. Não parei a minha aula para arrumar o data show. Então fui dando a aula e eventualmente eu ia lá e mexia um pouquinho nos cabos até funcionar. E funcionou. Quando funcionou, foi bom que já estava bem na hora de passar para a parte do código, de eu mostrar funcionando toda essa questão de orientação a objetos em Java. E aí eu continuei a minha aula, expliquei lá
expliquei como é que funcionava o código, deixei os códigos prontos para não gastar tempo escrevendo ou ter perigo de errar alguma coisa enquanto eu escrevia esse código pelo nervosismo. Eu estava controlando o tempo ali pelo reloginho do próprio computador, eu olhei o horário que começou e pensei, tá, começou agora 9 horas, então até 9h50 eu preciso terminar. Porque é importante que você não extrapole esse tempo e que você não termine antes da hora também, tá? Você precisa usar aquele tempo que é disponível para você. Quando eu terminei todo o conteúdo, ainda sobrava alguns minutinhos, e aí eu fui para a parte de exercícios. Elabore exercícios, leve uma lista de exercícios impressa. Eu peguei essa lista de exercício e entreguei ele para a banca, como se fossem os meus alunos. Falei, agora a gente vai fazer o exercício assim, assim, assim. Expliquei a lista de exercícios e como o meu tempo já estava acabando já, eu falei, não, então na próxima aula a gente corrige, se tiver alguma dúvida, coloca lá no sistema e na próxima aula a gente corrige. Se sobrar muito tempo, você ainda pode corrigir em sala de aula, tá? Se você falou tudo o que você tinha para falar, você pode corrigir esses exercícios em sala para poder preencher esse tempo. Então, eu entreguei o plano de aula, lecionei todo o conteúdo que eu precisava lecionar, entreguei os exercícios e finalizei a minha aula ali no tempo previsto. Quando termina a aula, geralmente a banca vai te fazer algumas perguntas, seja sobre a sua forma de lecionar, como você adaptaria algum conteúdo de forma diferente, ou te fazer perguntas sobre o próprio conteúdo. Você responde, terminou ali o seu horário, terminou a arguição da banca, você se ausenta da sala e a banca vai te pontuar. Nessa seleção em específico, eu fui aprovada, onde eu comecei essa minha jornada como professora, sendo que eu tinha acabado de formar, eu estava ali com os meus 18 anos, e foi assim, um momento de muita experiência para poder conseguir ir me tornando a professora que eu sou hoje. E algo importante de ressaltar numa prova didática é que é importante você conversar com os seus alunos, porque você está ali para mostrar que você está dando uma aula, como você daria uma aula para uma turma presencial. Então, eventualmente, você está explicando o conteúdo e você pode simular uma pergunta de um aluno e falar, professora, mas e se eu fizer assim, assim, assim? Aí você vai e responde o seu aluno fictício. Tudo isso vai contar ponto, tudo isso vai demonstrar que você consegue dar uma boa aula. Então, essa foi a minha experiência nessa minha primeira prova didática. E tem outras 2 experiências, e depois eu trago outro vídeo aqui contando para vocês como que foi a experiência da prova didática para o concurso efetivo, em que na minha segunda prova o Data Show também me deixou na mão, você acredita? Vou trazer essa história para vocês. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Camila, minha amiga que vai fazer a prova didática, e você que está aqui me assistindo também, eu te desejo uma excelente prova. Estude o conteúdo, se organize, se planeje, que você vai fazer uma excelente prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.